Tiago, capítulo 2. Então a gente, semana passada, começou a pensar sobre esse tema, uma fé pública, ou seja, como, independente da esfera da sociedade em que a gente se encontra, isso pode ser no ambiente do nosso trabalho, isso pode ser de repente, aqui, pelo menos aqui não vejo, mas pode ser no ambiente do parlamento. Quem sabe um dia alguém se levante aqui para dedicar sua vida, ter uma vida pública, nesse sentido de contribuir para a sociedade. E como nós cristãos podemos fazer isso a partir daquilo que nós somos chamados para ser e para fazer em nome de Jesus. Queria só lembrar, antes de ler o texto, que na semana passada, pensando diretamente a respeito de uma aplicação, ou a aplicação central do que foi compartilhado, a gente viu que o exemplo de Tiago e João, na ocasião em que eles foram mal recebidos em Samaria, Jesus disse: vão à frente, preparem tudo, e eles pararam então no povoado samaritano, e ali foram mal recebidos. Não houve boa acolhida para Jesus. E diante daquela negativa, diante daquela, daquele jeito, no mínimo para dizer o seguinte, pelo menos pensando com a cabeça de quem hoje lida com a história contada, aquele ato de indelicadeza, eles se revoltaram. Eles olharam para aquela situação e perguntaram a Jesus: o Senhor deseja, o Senhor quer que a gente ore para que, ao orar, a gente rogue que desça fogo do céu e consuma essa gente que não te recebeu? E Jesus, diante daquela situação, ele simplesmente decide, como diz o texto, seguir adiante para um outro povoado. Porque não é da natureza de Jesus, nem do Evangelho, impor nada a ninguém. O que Jesus sempre faz é propor. E cada um que está diante daquilo que é proposto por Jesus, viva segundo as consequências do seu jeito de interagir com essa proposta. E então a gente aprendeu que só dá para fazer o bem à medida que o Evangelho é vivido no Espírito de Jesus, não conforme os nossos achismos, conforme ficou claro ali no entendimento de Tiago e João. Eles acharam que poderiam decidir quem pode, quem não pode, quem faz parte do reino de Deus, muito mais ainda aqueles que se opõem. Muitas vezes, isso não foi simplesmente uma atitude que ficou restrita ali a Tiago e João, esse pensamento, isso é uma coisa que se estende até os dias de hoje. Muitos de nós, chamados cristãos, diante da negativa de outros, diante daquilo que a gente propõe como bem, e nesse caso Jesus como bem absoluto, maior, diante da negativa deles, não são poucas as vezes que nossas reações são semelhantes à de Tiago e de João. E a gente chegou à conclusão que dessa maneira é impossível produzir o bem comum na sociedade em que nos encontramos. Tá bom? Isso foi um resumo rápido daquilo que a gente viu na semana passada. E hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, para a gente pensar um pouquinho sobre o que também pode ser uma dificuldade para mim e para você, como cristãos, para que a gente seja capaz de, pela graça de Deus, produzir bem na sociedade em que nos encontramos. Todo mundo achou? Tiago, capítulo 2, está logo aí depois de Hebreus. Todos acharam? Amém? Então diz assim o texto, Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram
por meio de suas ações. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e você disser, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Então, Tiago, ele está escrevendo essa carta para os judeus que estão na dispersão. Era uma carta que deveria ser lida não em um lugar, mas era uma carta que deveria circular por muitos lugares, chegar às vistas de muitas pessoas, ser alcançada pela mente e coração de muitas pessoas. E Tiago, ele trata de um tema central, fundamental, no que diz respeito a essa ideia de obra e fé. Para muitos, por causa de um mau entendimento, inclusive homens assim reconhecidos na história do cristianismo como Lutero, a carta de Tiago, Lutero considerava como se fosse palha. Para ele era, diante de outros textos, era uma coisa muito irrelevante, palha, não tinha tanto valor. Isso tem uma explicação. Lutero foi alguém criado, forjado, a sua mente, o seu coração, e por que não dizer a sua teologia, até então, antes da reforma protestante, com a ideia de salvação por obras. E ele entende, como muita gente também entende, que Tiago está enfatizando que as obras, o agir, o fazer, era o que colocaria você em condição de se relacionar com Deus. Não é o que Tiago está dizendo, mas no entendimento de Lutero, era isso. Por exemplo, ele vai dizer que a questão é que nós somos justificados pela fé. É a fé que me justifica. O justo vive pela fé. Mas Tiago não está desdizendo aquilo que Paulo disse. Mas para Lutero, era isso que estava acontecendo. Para Lutero, é como se Tiago estivesse se colocando ali com uma espécie de antagonismo à ideia tratada por Paulo. Os dois estão dizendo a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Os dois estão tocando no mesmo ponto, só que por viés diferente. E é isso que a gente vai ver aqui. Mas o que eu quero destacar aqui, nessa manhã, é que se eu e você, a partir da fé que temos, somos chamados a produzir nessa sociedade, a contribuir nessa sociedade, onde quer que você coloque os seus pés, onde quer que você abra a sua boca, a produzir o bem comum, uma coisa é certa e nós aprendemos com esse texto. Para produzir o bem comum na sociedade em que nos encontramos, a nossa fé precisa ser operosa. É impossível produzir bem, e aqui é claro que eu estou pegando esse recorte, como produzir bem a partir de Jesus, a partir do Evangelho, a partir da nossa profissão de fé. É impossível produzir bem sem que essa fé seja operosa, sem que essa fé seja executada. A ideia de operar, segundo o dicionário, é produzir, sem que essa fé produza obra boa, sem que essa fé
seja ativa. Se você não tiver uma fé ativa, dinâmica, produtiva, você não terá condição de contribuir com nada. E aí Tiago, ele está num diálogo ali com os seus ouvintes ou seus leitores, os destinatários dessa carta, porque ele começa com essa pergunta: responde para mim, verso 14, de que adianta, meus irmãos, vocês dizerem que têm fé? Qual é o valor disso? Qual é a vantagem disso? Qual é o lucro disso? O que se pode aprender disso? Se, com aquilo que vocês estão dizendo com seus lábios, eu tenho fé, mas a vida de vocês, as obras que podem ser percebidas em suas vidas, elas não demonstram isso. Suas ações contradizem o seu discurso. Sua fala, na verdade, a partir daquilo que a sua vida sinaliza da sua fala, o que a sua vida pode ser percebida em sua vida é inutilidade, esterilidade. Do que adianta você dizer que tem fé se a sua vida fala o contrário, desmente o seu discurso, a sua fala? Ele está dialogando com algumas pessoas, porque esse problema que Tiago está tratando continua sendo problema ainda no século 21. Um tipo de profissão de fé nominal, um tipo de profissão de fé do intelecto, um tipo de profissão de fé do discurso, mas que a vida se encarrega de mostrar a contradição dessa profissão de fé. Ele está dizendo, de que adianta isso? Se a gente trouxesse agora para os nossos dias, poderíamos parafrasear a frase de Tiago dizendo, de que adianta você dizer que é cristão, evangélico, que lê a Bíblia, que canta louvores? Do que adianta você dar dízimo? Do que adianta você fazer N coisas em nome de Deus, mas quando a sua vida é colocada em critério de avaliação bíblico, a sua vida desmente o seu discurso? Qual é o proveito disso? Diz Tiago. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Acaso essa sua profissão de fé pode beneficiar a você, pode beneficiar o outro? Traz resultados bons para a sua vida, pode trazer resultados positivos na vida de alguém? Então ele faz aqui esses questionamentos, porque parece existir uma contradição na vida daqueles para quem ele destina essa carta. A palavra que até em algumas versões, Tiago vai dizer, que proveito tem isso? Alguém tem essa versão? Que proveito se tira disso? A ideia é, qual é o lucro disso? E lucro aqui, no melhor sentido. O que pode se obter desse tipo de discurso, de fé? Quem ganha com isso? Seus vizinhos se beneficiam da sua profissão de fé? Sua igreja se beneficia da sua profissão de fé? Seus companheiros de trabalho se beneficiam da sua profissão de fé? Seus amigos, os não amigos, ou seja, pessoas que você não tem necessariamente vínculo, mas que estão cruzando o seu caminho aí todos os dias, eles podem se beneficiar?
do seu discurso que diz: eu tenho fé. E aí o que me chama mais atenção nesse texto é o quanto ele é contundente, incisivo, quando ele dá continuidade à sua argumentação. E lá no versículo de número 18 ele diz assim, ó: alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se uns têm fé, nem deveria existir a possibilidade de dizer uns têm obra. Quem tem fé tem obra. Não tem como ser diferente. E ele continua: mostre-me sua fé sem obras. Comprova isso. A ideia é que não há possibilidade de comprovação, porque ele passa a dizer a seguinte coisa: mostra-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz que crê, e que crê no único Deus, muito bem. E agora o que para mim mais me chama a atenção, esse contraste que ele faz. Amigos, até os demônios creem nisso e tremem de medo. O que ele está dizendo? Até os demônios acreditam, no sentido de sabem que Deus existe. Vocês se lembram que nós lemos nos evangelhos que os demônios se dirigiam a Jesus afirmando categoricamente que ele era o Filho de Deus? O que vieste fazer aqui? Nos perturbar? Lembra disso? Até os demônios sabem quem é Deus. O que eles não têm condição é de mostrar que com essa crença eles podem viver de maneira diferente, porque eles já receberam uma condenação eterna. Então, nesse contraste, o que Tiago está dizendo é o seguinte: não basta você dizer que sabe o que tem que fazer, não basta você dizer que é um cristão, que é um evangélico, que frequenta um lugar, que participa de reuniões. A sua vida precisa falar por si. As suas obras devem apontar para essa fé legítima. Só existe fé legítima em Jesus à medida que a sua vida sinaliza com suas ações, com suas obras, que você de fato é um discípulo de Jesus. Porque a possibilidade de dizer que não sendo, é real. É isso que o Tiago está dizendo. Eu posso dizer que amo Jesus, eu posso dizer que canto para Jesus, eu posso dizer que em muitas coisas em nome de Jesus e ainda assim não ser capaz de produzir nada para a glória de Jesus. É isso que Tiago está dizendo aqui. De que adianta? Qual é o proveito disso? Qual é o proveito de cantar canções lindas, maravilhosas? E não que seja ruim isso, pelo contrário. Vocês sabem que eu sou adepto das canções como sermões. Canso de dizer aqui que o mesmo Lutero que tem essa divergência com a carta de Tiago, ele costumava dizer que o sermão, a música pode se tornar um sermão cantado, se ela estiver em consonância com a verdade. Então, mas o que eu estou querendo destacar aqui é que eu e você, muitas vezes, sabe-se lá por quê, aí cada um vai responder por si, avaliar a sua vida. Pode ser que você já tenha, em algum momento, olhado para a sua existência e tenha percebido contradições naquilo que você diz e aquilo que você apresenta como obra, como aquilo que fica, como aquilo que sinaliza, pode sinalizar, dar autenticidade ao seu discurso ou não. Pode ser. Então Tiago ele diz: meus irmãos, se você tem fé, é impossível que não existam obras palpáveis em sua existência. E aqui ninguém é chamado para fazer obra, para alcançar a graça, para ser salvo, que é uma outra contradição aqui também. É justamente porque estamos em Cristo,
somos novas criaturas em Cristo. É justamente porque pertencemos a Cristo, é justamente porque somos chamados para ser a igreja de Cristo, que as evidências de tudo isso precisam se concretizar em obras, sinalizar para Cristo. Que a luz de vocês brilhe, Deus seja glorificado, que as vossas obras apontem para Deus. É isso, veja que não há contradição, não é obra versus fé, fé versus obras. Isso anda de mão dadas. Fé e obra caminham juntos. E se fé e obra não caminham juntos, são apenas resultado de discurso, o bem comum na sociedade não pode ser feito em nome de Jesus. Uma fé pública que não manifesta, e aí fé, lógico que eu estou tratando o termo aqui de maneira abrangente, mas a fé que faz a diferença é a fé que é vivida no Espírito de Jesus. E quem vive essa fé tem obras para testificar essa fé. Tem obras para dizer que são obras de Deus por meio de nossas vidas pela fé. Então as obras, elas vão confirmar a qualidade da sua fé, de maneira que quando a gente olha para a nossa vida e não consegue perceber obras que apontem para Jesus, é porque essa fé, ela está com pouca qualidade, ou nenhuma qualidade. E de que qualidades eu estou falando? Da qualidade do Evangelho, que só o Evangelho pode dar. Da qualidade de vida, que só Jesus pode dar. Da qualidade da vida de Deus em nossa vida, que nos faz, então, viver o Evangelho e realizar as obras que estão preparadas para que eu e você sejamos delas praticantes, executores, realizadores em nome de Deus. Então, uma fé sem obra é morta. Isso quer dizer que se a fé não apresenta obras, ela também pode ser caracterizada como, no mínimo, equivocada, para não dizer não genuína. Então, gente, isso é muito sério. O que nós somos chamados para ser e fazer no mundo está para além daquilo que a gente é capaz de fazer num dia como hoje, que é muito sério também, que é muito importante. Mas nós precisamos colocar a nossa profissão de fé a serviço de alguém, a serviço do outro. E o argumento está presente aqui. Olha o que Tiago vai dizer. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Verso de número 15. Se algum irmão ou irmã necessitar de alimento, necessitar de roupa, e vocês disserem, eu tenho fé, mas aí em seguida dizem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, isso muda a vida de alguém? Isso transforma a vida de alguém? Isso dá dignidade à vida daquele que está diante de você? E ele continua, como vem, a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Como vem, a negligência daquele que diz, eu sou de Deus, eu tenho fé em Deus, mas ignora o necessitado, contradiz a sua crença, a sua fé. E ele continua, alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Uns são cheios de fé, outros são cheios de obra. É só uma questão, ele usa essa figura aqui só para ilustrar que é impossível alguém, no fundo, afirmar ter fé e não ter obras. Mostra-me a sua fé. Ele faz aqui um jogo de palavras. Sem obras, mostra-me sua fé sem obras, e pelas minhas obras eu lhe mostrarei a minha fé.
Então, uma fé ociosa não transforma o mundo. Uma fé não operosa não muda nem a sua realidade, nem a realidade de ninguém. Uma fé nominal não transforma nada. Uma fé denominacional, tem gente que tem mais fé na denominação do que em Jesus. Tem gente que tem mais fé em sistemas do que em Jesus. Isso não muda nada. Isso não produz bem nenhum na vida de uma sociedade. E eu e você somos chamados para fazer algo para além dos muros das nossas comunidades cristãs, né? Vocês são sal da terra e luz do mundo. É pela fé que produz obras que esse sal, o mundo vai experimentar esse tempero, que vai experimentar as propriedades do sal, a fim de que ele não apodreça mais, tenha contato com o sal da terra, com a luz do mundo, para que experimente transformação. Está tudo em consonância com a palavra de Jesus, ou com as palavras de Jesus. Então, uma fé não operosa é indiferente ao sofrimento do outro. Uma fé não operosa está mais preocupada com o seu discurso de fé do que propriamente com a sua fé em ação na direção do outro. Tiago, ele não está falando aqui de alguém que está na igreja querendo um carro novo, uma casa de praia, uma casa de campo, muito embora se qualquer um tiver condição de obter essas coisas, não há pecado nenhum nisso. O que ele está falando é de gente que está sendo negligenciada porque não tem o básico, não tem pão. Então, como erguemos a nossa voz para dizer que temos fé em Deus se nossas obras contribuem, na verdade, que não são as boas obras, estão contribuindo para a gente continuar faminta, continuar sem pão, continuar sem ter dignidade. Então, uma fé morta é indiferente ao seu semelhante. Isso vai de encontro ao que Jesus falou: ame o seu semelhante. Só ama o seu semelhante aquele que tem obras para testificar a sua fé. Obras de amor, obras de graça, obras de compaixão, obras de misericórdia. Então, por todo o texto, é isso que Tiago está querendo dizer com suas palavras. Não venham me dizer que vocês podem nutrir esse entendimento, porque comprovadamente é possível comprovar que uma fé morta não fala, é incapaz de produzir, é incapaz de realizar coisas em nome de Deus. Então, o que a gente aprende aqui? A gente vai entender nesse texto que, e aí eu convido você a avaliar agora, fazer um olhar, ter um olhar para si, um diagnóstico de si, faça um diagnóstico de si. Ao proferir que você tem fé em sua vida, as obras que te acompanham apontam para Jesus? Ao proferir que você tem fé em sua vida, é possível, é palpável, é perceptível obras que não sejam consideradas obras de palha. Elas são robustas. O que você faz, quando faz, sinalizam eternidade. Se isso não está acontecendo, cuidado. É tempo de refletir sobre si. Quando Tiago escreve essa carta para os judeus na dispersão, por volta do ano 40, 45, o que ele quer é que as pessoas entendam. Ali existiam muitas pessoas novas convertidas, judeus convertidos à fé em Jesus. Então, o que ele quer tratar é corrigir ideias, por exemplo, de que eu tenho um Deus
e isso me dá senso de privilégio, e o que interessa é pertencer a esse Deus, e consequentemente o outro que não tem esse Deus não é problema meu. E o que Tiago está dizendo é o contrário. Quem tem fé se envolve nas questões alheias por causa da fé, do amor, da dedicação, do senso de pertencimento a esse Deus. Quem age de maneira indiferente, cuidado, pode ouvir coisa do tipo, mas assim até os demônios creem. É muito contundente essa palavra. Tiago está apenas ensinando que, por toda a sua carta, que nem sempre o nosso problema é a ortodoxia, a doutrina correta. O nosso maior problema é a ortopraxia, é o jeito de viver a doutrina. Se há um lugar, ou se há uma maneira de mais escorregarmos, de sofrermos quedas, não é na maneira como a gente lê, é na maneira como a gente vive, é no modo como a gente pratica. E o que o Tiago quer é desfazer essa ideia, e ele faz isso, pelo menos esse é o meu entendimento, de maneira contundente e prática, mostrando que fé morta não é capaz de produzir bem a ninguém. Uma fé morta, poderíamos finalizar dizendo, nem pode ser chamado de fé em Jesus, de fé cristã. Amém?